Salve galera, sejam bem-vindos ao Dados de Boinha, onde nós simulamos toda a sociedade usando apenas dados, SQL e uma boina. E hoje vamos ainda aproveitar aqui a Copa do Mundo. Se você estiver celebrando a vitória da Espanha ou lamentando a derrota da Argentina, nada melhor do que a gente voltar naquele nosso modelinho de simulação de jogos de futebol e aplicar ele para um mata-mata inteiro. Mata-mata inteiro, Salim? Sim, aqui no vídeo de hoje nós vamos criar vários multiversos. E cada multiverso vai ter um mata-mata inteiro, desde os 16avos de final até a grande final. Será que o resultado vai ser o mesmo? Sigam-me para descobrir. E como é que vai funcionar isso, Salim? Eu já estou aqui com o meu DuckDB aberto, criei um notebook novo. Para explicar como é que a gente vai organizar esse mata-mata, eu vou colocar aqui a minha lousa com todas as bandeiras. Que coisa maravilhosa, esse colorido das bandeiras da Copa do Mundo é a coisa mais maravilhosa. A gente vai começar aqui com os jogos de 16avos, tá? Então eu vou pular a fase de grupos para simplificar. E a gente vai começar com aqueles 16 jogos que rolaram de verdade. Então, África do Sul e Canadá, Holanda e Marrocos, Alemanha e Paraguai, Suécia e França. São jogos que aconteceram de verdade. A gente vai começar daqui. E a partir daqui a gente vai simular usando aquele mesmo mecanismo que eu criei no vídeo anterior para ver, será que a França vai ganhar todos os jogos com a Suécia? Será que Marrocos vai ganhar todos os jogos com a Holanda? É o que vamos descobrir. Então os jogos são todos numerados, tá? Os jogos 1 a 16 são os jogos da 16avos, depois a gente vai ter os jogos 17 a 24, que são os jogos das oitavas, depois vai ter os jogos 25 a 28, que são as quartas, os jogos 29 e 30, que são esses em amarelinho, e por fim o jogo 31, que é a grande final. E como que fica isso em dados, Salim? A gente começa aqui com uma tabelinha de chaves, que a gente vai usar como molde para todos os nossos multiversos. Né? Então essa tabela vai ter qual é a fase, no caso aqui a final, o jogo 31, e a gente vai ter duas coluninhas para dizer quem são os jogos cujo vencedor vai para o jogo da final. Então o jogo 31, que é o jogo da final, vai ser os vencedores dos jogos 29 e 30. E quais são os jogos 29 e 30, Salim? São os jogos da semifinal. E quem vai para os jogos da semifinal? Os vencedores dos jogos 25, 26, 27 e 28. E quais são os jogos os jogos das quartas e por aí por diante. Então eu tenho essa tabelinha toda aqui montada, ela tá lá no GitHub para quem quiser ver. E com essa tabela a gente vai usar ela de molde para montar toda a nossa estrutura aqui dos mata-matas de cada um dos multiversos. Beleza, galera? Então agora eu vou aqui pro meu DuckDB e vai ter muita coisa aqui que a gente vai aproveitar do vídeo anterior, tá? Até para ficar mais rápido o vídeo também. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar vou até apagar aqui esse banco anterior aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar um banco para o nosso mata-mata, vou chamar de MM, e vou importar aquela nossa tabela de país, aquela mesma tabela de país que a gente tinha usado no vídeo anterior. Depois disso eu vou importar também a minha tabela de chaves, eu não vou montar ela aqui do zero, eu já tenho ela pronta. Então, beleza, create or replace table, MM chaves. Estou importando aqui o meu arquivinho chaves.csv, tem os campos dele aqui. E aqui a gente pode ver a tabela de chaves. Então ele tem aqui a tabela de 16avos, né? Nos jogos de 16avos eu estou colocando já quais são os países que estão jogando. Então time 1 e time 2 já está definido. Então África do Sul e Canadá, Marrocos e Holanda, Alemanha e Paraguai, França e Suécia e por aí vai, tá? Para os jogos de oitavas para frente, é aquela lógica que a gente viu. Então, jogo 1, 57-32 é África do Sul e Canadá. Jogo 2, 9-6 é Marrocos e Holanda. Então, quando a gente vai lá nas oitavas, o jogo 17 é o vencedor do jogo 1 e o vencedor do jogo 2. E a mesma coisa para as quartas, a mesma coisa para a semi e a mesma coisa para a final. Jogo 31, vencedores dos jogos 29 e 30, como a gente tinha visto. Beleza, o próximo passo aqui. Agora a gente vai começar a pegar essa tabela aqui e vai montar os nossos mata-matas, os nossos multiversos. E como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, eu vou pegar um pedacinho dessa tabela. Então a gente vai pegar aqui a fase, o multiverso, qual é o jogo, o time 1 e o time 2. From mm.chaves, onde a fase é igual 16avos de final. Então tem aquele campinho F, 16. Se eu trouxer isso aqui, ele vai trazer só... Opa.
Ah, é porque eu estou usando o banco da memória, tem que usar o banco MM. Se eu rodar aqui, não foi isso. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, é porque não tem o multiverso ainda nas chaves. Se eu rodar aqui só as chaves, eu vou trazer quais são os 16 avos, qual é o jogo e quais são os times. Mas aí, aqui é a hora que a gente vai criar o nosso multiverso. Então a gente vai fazer o quê? Inner join, aquele mesmo truque da outra vez, né? Generate series. Vamos criar aqui 10 multiversos, para não ficar tão gigante assim. Depois a gente pode fazer com mais. Vou chamar essa tabela de S com uma única coluna multiverso. Então essa tabela ela vai ser uma tabelinha com 10 linhas ali, nomeadas de 1 a 10, e essa coluna vai se chamar multiverso. E vou cruzar isso aqui, aqui eu vou fazer um cartesiano de forma controlada, e aí sim eu vou pegar o multiverso que eu estou trazendo aqui dessa tabela S. Então o que ele vai fazer? Para cada multiverso eu vou ter os meus 16 jogos aqui das quartas de final. Ele está repetindo o dado. Então agora eu vou ter 160 jogos sendo rodados, 16 em cada multiverso. Tá? Vou jogar isso aqui numa tabela, e até para organizar melhor, né? Então eu vou ordenar aqui por fase, multiverso e jogo. E vou criar uma tabela para deixar isso guardado. Fase atual. Então vou criar aqui. Ele criou a minha tabela com 160 linhas. O próximo passo, galera, é fazer... Eu vou fazer aqui na mesma célula. Eu vou criar uma tabela para os jogos. Eu vou criar primeiro essa tabela, por quê? Porque aqui a gente vai fazer insertos nessa tabela. Então, como a gente vai rodar primeiro os 16 avos, depois os oitavas, depois as quartas, depois a semi, depois a final, a gente vai inserindo esses jogos na nossa tabela de jogos, e conforme eles rolarem, a gente vai atualizar também para colocar o placar, tá? Então, para não demorar tanto, eu vou copiar essas colunas todas. Vamos só repassar rapidamente aqui. Então, primeira coisa vai ter o jogo e o multiverso, lógico, né? A gente vai ter os dados do primeiro dos dois times, então, igualzinho foi da outra vez. O ID na tabela do time 1, o nome do time, qual a sigla que ele vai, né, para usar no placar, a força dele, que são os pontos no ranking da FIFA, aquela mesma conta que a gente fez lá da outra vez, os gols esperados, que a gente vai fazer aquele cálculo igualzinho da outra vez, e aqui a gente tem uma informação nova que são os pênaltis. É a mesma ideia aqui dos gols esperados, né? Só que para a aplicação dos pênaltis. Por quê? Porque aqui a gente vai ter pênaltis, né? Os jogos não podem terminar empatados. Então aqui a gente tem os dados do primeiro time, aqui a gente tem os dados do segundo time, em nenhuma ordem específica. Por fim, a gente tem o resultado do jogo. Vou colocar aqui qual é a fase dele, qual foi o placar, e aí eu vou usar a informação aqui da sigla dos times, né? E os gols efetivamente marcados nesse jogo. E vou colocar aqui qual é o ID do time que ganhou. Então, seja o time 1 ou o time 2, qual desses IDs aqui, quem vencer, vem pra cá. Então, eu vou criar essa tabela de MM jogos. E tá criada. E agora eu vou começar a montar os meus jogos. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma CTE, só pegando os dados aqui da minha fase atual. Então, select tudo from fase atual, MM fase atual, né? E aí depois, pessoal, eu vou pegar os dados desses times. Então, na minha tabela de fase atual, eu sei quem são os times que vão jogar, mas eu não sei ainda a força deles, quantos pontos ele tem no ranking da FIFA, não sei a sigla. Então, eu vou pegar aqui o mesmo código que eu usei no vídeo anterior, tá, galera? Então, eu vou só copiar aqui para não ficar muito grande. Depois eu vou fazer uma outra CTE para os nossos cálculos. Aquele mesmo cálculo de força, né, que a gente tinha feito, elevar as forças dos times ao quadrado, fazer a soma dos quadrados, e aí o quadrado de um sobre o quadrado do outro, né, a força de um ao quadrado sobre a soma dos quadrados, vezes a expectativa de gols, vai ser a expectativa de gols do time 1, e a mesma coisa para o time 2, né? Então a gente tem essa conta aqui que a gente fez, tá lá no vídeo anterior, quem quiser entrar em detalhes, tem um vídeo anterior que a gente explica melhor essa conta. E aqui, galera, a gente vai ter os pênaltis esperados, tá? E aí eu vou ter que voltar para nossa lousa para a gente entender essa conta dos pênaltis. Então deixa só eu voltar aqui para minha lousa.
A ideia dos pênaltis é o seguinte, né? Então, quando o jogo acaba empatado na prorrogação, os times jogam os pênaltis, cada time vai bater 5 pênaltis, e você pode marcar desde 0 pênaltis até 5 pênaltis. Um time mais forte, ele vai ter uma chance aí alta de marcar pênaltis, né? Então vai ter uma chance de 80% de marcar cada um dos pênaltis. Então ele pode marcar, em média, 4, pode marcar 5, pode marcar 3, mas numa média ele vai fazer de 4 a 5 pênaltis. Um time mais fraco, ele vai ter 40% de chance, 30% de chance. Então, na média, ele vai marcar ali 2 pênaltis dos 5. Pode marcar 3? Pode marcar 3, 4, pode até marcar os 5, mas vai ser mais difícil. Normalmente ele vai fazer de 2 a 3 pênaltis ali, talvez um, talvez nenhum. Então, a ideia aqui, galera, a gente vai pegar os pontos da FIFA e vai colocar ali um piso e um teto. Então, sabendo que os pontos da FIFA vão até 2.000, mais ou menos, né, o maior colocado é a Espanha, agora que ela ganhou, ela estava com 1970 e poucos pontos. O ranking está atualizado, tá, pessoal? Então eu vou botar a base lá no GitHub também e vai estar o dado atualizado depois da vitória da Espanha, tá bom? Então já está com o dado atualizado aqui, 21 de julho, que é quando eu estou gravando o vídeo. Então está chegando perto ali de 2.000 pontos, né? Então para 2.000 pontos a gente vai atribuir uma chance de 80% ali de pênaltis. Já se for ali um dos últimos colocados, né, então a gente viu que tem ali na casa dos 700 e poucos pontos, um time desse vai ter ali uma chance de 30% de acertar um pênalti. Então estou atribuindo essas chances aí. E como é que vai ser a conta, Salim? Eu vou chamar o 80 e o 30 de pesão e pezinho, tá? Igual era lá na escola. Então pesão é esse 80%, seria o teto de chance de pênalti, e pezinho seria 30%, que é o piso de chance de pênalti. E aí eu vou calcular essa diferença aqui entre o piso e o teto e o número de pontos do país que eu tô considerando, né? Então, DP1 vai ser a diferença entre o piso e o time, e o DP2 vai ser a diferença total entre o piso e o teto. Então, pesão menos pezinho vezes essas duas diferenças aqui, uma sobre a outra, mais o pezinho, vai dar aqui uma porcentagem de gols. Então, um time de 1.000 pontos, que é relativamente fraco, ele vai ter ali 42% de chance de pênaltis. Ele pode marcar 4 pênaltis, mas em geral ele vai marcar 1, 2, às vezes nenhum, às vezes 3. Pode até acontecer dele marcar 5, mas vai ser bem difícil. Já um time de 1.500 pontos, ele vai ter uma chance de 61%. Pô, aí já, na média ele já vai ter marcado aí 3 pênaltis, pode marcar 4, pode até acontecer dele marcar 5 num jogo específico. Um time de 1.950 pontos, que é o caso aí dos campeões atuais, né? E mesmo vice-campeão, o pessoal que chegou perto ali, tem quase isso de pontos, né? Ele já tem 78% de chance de marcar pênalti. Isso quer dizer que ele sempre vai marcar tudo? Não, ele pode marcar só 3, pode marcar 2, mas pode acontecer dele marcar 5, né? Vai ser mais comum ele conseguir marcar os 5 pênaltis. Essa é a ideia aqui da conta que a gente vai fazer, tá? E aí eu vou aplicar essa lógica aqui no nosso código. Eu vou pegar pronto, tá, pessoal? Não vou pegar pronto não, vou fazer. A ideia aqui vai ser força 1 menos 700, então a força menos o piso. Vou colocar isso entre parênteses. E vou dividir por, outro parênteses, 2.000 menos 700, que é o teto e o piso, certo? Vou colocar isso tudo entre parênteses e vou multiplicar por 0,8 menos 0,3, que é o pesão e o pezinho, certo? E vou somar o pezinho, que é 0,3. E vou colocar isso tudo dentro de um round e arredondar para 2 casas decimais, tá? E isso aqui vai ser os pênaltis 1. Eu vou copiar e colar para os pênaltis 2, pegando aqui, logicamente, a força 2, tá? E vou trazer isso tudo aqui da minha CTE anterior, que é o D1 times. Se eu rodar isso aqui, o que ele vai fazer? From D2, mantém respeito, cálculos. Deu erro no select. Linha 2. Porque faltou um S aqui na CTE. Se eu rodar isso aqui, o que ele vai trazer? Então, qual é o meu jogo? Qual é o multiverso? Ele está trazendo fora de ordem aqui, mas tudo bem. Qual é a fase? Por enquanto a gente só tem 16 avos. O time 1
os dados do time 1, então Holanda, a sigla dele, a força dele, o quadrado da força. O time 2 e os dados dele, a soma dos quadrados, vai ter toda a memória de cálculo aqui, o maior e menor, um sobre o outro, GE1, GE2, pênaltis 1 e pênaltis 2. Então tem aqui a probabilidade de pênaltis de cada um dos times enfrentando o outro, tá? E depois disso a gente vai só dar uma organizada nas nossas colunas. Então select, jogo, multiverso. Vou pegar os dados do meu time 1, nome 1, sigla 1, força 1, GE1 e pênalti 1. E vou copiar para o meu time 2. Vou também trazer qual é a fase. Vou trazer minha string vazia como placar, porque depois a gente vai completar essa informação quando o jogo acontecer mesmo, né? E vou trazer um nulo aqui como vencedor, porque aquela tabela de jogos lá, ela tem quem foi o vencedor do time, e por enquanto a gente não sabe quem é o vencedor, porque o jogo não rolou ainda. From D2 cálculos. E vou aproveitar para colocar aqui um order by, organizar aqui pelo jogo e pelo multiverso. Se eu rodar isso aqui, galera, o que ele vai trazer? Então, o jogo número 1, África do Sul e Canadá. Tá pequenininho aqui, acho que eu vou diminuir um pouco. África do Sul e Canadá em cada um dos 10 multiversos que a gente está simulando aqui. Tá? Por enquanto o jogo não rolou ainda, então a gente só tem as informações aqui da força dos times, a gente não sabe qual foi o placar, nem sabe quem é o vencedor ainda. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um insert naquela tabela de jogos que a gente criou anteriormente. Insert into mm.jogos. O que eu vou fazer? Vou rodar. E está aqui criada a minha tabela de jogos com as 160 linhas e 160 jogos, tá? O próximo passo agora, gente, é a gente realmente rodar esses jogos. Vamos botar a bola em campo e finalmente começar a jogar, não é mesmo? Então, o primeiro passo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele mesmo mecanismo dos gols que a gente usou no outro vídeo para simular jogos individuais. Então, tem aquele método lá do Box Müller, que esse eu vou copiar mesmo. Então, eu vou selecionar aqui. Vou fazer meu select. Aqui, galera, nessas linhas 3 e 5 é aquele método Box Miller, então eu estou simulando uma variável aleatória normal para saber quantos gols cada time rodou, quantos gols cada time marcou no jogo. Então, isso para o time 1 e isso para o time 2, tá? Se eu rodar isso, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aqui aquele número quebrado, pode trazer números negativos, né? Então, eu vou colocar isso aqui dentro de uma CTE, with base S. E aqui eu vou fazer ainda mais um ajuste, que é pegar apenas onde vencedor is null. Eu estou pegando só jogos onde a gente ainda não sabe o vencedor, que por enquanto são todos os jogos, mas a gente vai inserir vários jogos. Conforme os jogos rolarem, a gente vai só inserindo novos nessa tabela. MM jogos. Então, eu quero pegar só os jogos agora da rodada atual, só onde eu ainda não sei o vencedor. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar aquele mesmo artifício, né, de tirar os números negativos e tirar os números zero. Vou também copiar e colar essa parte aqui. Então vou trazer aqui qual é o jogo, qual é o multiverso. Time 1, sigla 1, time 2, sigla 2. Se o número for negativo, então 0, se não, eu pego o número inteiro dele e esse vai ser o gols 1. E vou montar aqui o placar. Então, sigla do time, quantos gols marcou, X, gols do outro time, sigla do outro time. E já marco aqui quem foi o vencedor dos meus 90 minutos. Então, se eu rodar isso aqui, ele já vai começar a rodar os meus 160 jogos. E já tem alguns casos aqui, né, galera? Então, o jogo aqui, África do Sul e Canadá, que é o primeiro dos 16 jogos, nos 10 multiversos, teve aqui uma vitória da África do Sul, uma vitória do Canadá. Uma vitória da África do Sul, uma vitória do Canadá. Tivemos um empate nos 90 minutos. Vamos ver como resolver isso. Vitória do Canadá, vitória da África do Sul, outra vitória da África do Sul, 5-0, gente. Mais 2 vitórias da África do Sul. Então você vê que a África do Sul aqui está um pouco mais forte que o Canadá, ela ganhou mais vezes. Mas poderia acontecer do Canadá ganhar outras vezes também, né? Poderia ter empates, enfim, né? Quando a gente tem 10 multiversos, diferentes resultados podem acontecer. Então as chaves a partir da próxima fase vão mudar.
certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma tabela agora com esses resultados. Create or replace table mm.resultados 90 minutos, que é aquela tabela que vocês veem ali no cantinho. Sim, eu esqueci de apagar antes de criar. A gente vai só recriar essas tabelas, tá, pessoal? Então criei aqui a minha tabela de resultados 90 minutos com os 160 jogos, né? Então ele apagou o resultado que tinha antes lá, dos testes que eu estava fazendo antes do vídeo, e criou aqui 160 jogos novos, tá? Salim, mas o que acontece se o jogo acabar empatado? Tem que ter uma prorrogação, certo, galera? Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Vamos criar uma outra tabela. Eu vou copiar e colar, porque a maior parte não muda mesmo. Para os resultados dos 120 minutos. Então, eu vou criar uma tabela nova de resultados de 120 minutos. É a mesma coisa, pessoal. Vai ter aqui o jogo, vai ter multiverso, time 1, sigla 1, força 1. Vai ter o mesmo cálculo do método Box-Miller, mas agora eu vou dividir por 3 aqui, a minha média e o meu desvio padrão. Por que, Salim? Porque agora são só 30 minutos jogados, né? Então, a chance de gols é mais difícil você ter 5-0 numa prorrogação, porque é menos tempo de jogo, né? Então, eu estou dividindo por 3 aqui. Vamos pegar aqui a informação do MM Jogos, mas agora eu vou cruzar com a tabela de resultados 90 minutos que eu acabei de criar. Então, vou cruzar aqui com a minha resultados 90 minutos on. E aí vou colocar aqui um alias, né, da minha tabela de jogos. Tem que colocar o alias em todo mundo aqui. Para ele não se confundir. J.jogo igual, vou chamar aqui de R90. J.jogo, R90.jogo, and J.multiverso, R90 multiverso. Lembrando que essa tabela aqui, galera, a tabela de jogos, né, é uma chave composta. Então eu tenho que saber qual é o jogo e tenho que saber qual é o multiverso também, né? Para ele encontrar um dado individual nessa tabela. A chave primária, tanto da tabela jogos quanto da tabela de resultados, é uma chave composta. São esses dois campos aqui. Então tem que estar ambos aqui no join, tá? E aí depois o que eu vou fazer? Vou pegar aqui as informações de jogo multiverso. Aqui eu não vou precisar pegar todas essas informações de time e sigla. Eu posso pegar só gols 1 e gols 2 e criar um placar aqui. Então eu vou colocar aqui, se gols 1 maior que gols 2, então time 1. Se gols 2 maior que gols 1, então time 2. Se não, nulo, vencedor 120 minutos. Vou rodar esses dois caras, ele vai criar as minhas duas tabelas aqui, de 90 minutos e de 120 minutos. O que tem nessas tabelas, Salim? Na tabela de 90 minutos, a gente tem o placar no tempo regulamentar. Então, África do Sul e Canadá, tá aqui, 1-1, 0-0, 4-1, 3-3, 1-1, 4-1. Os resultados são diferentes do anterior que a gente viu, porque eu rodei de novo aqui a simulação, tá, galera? Cada vez que eu rodo, ele aplica aqui os randoms, né? Então, vão ser outros jogos. E nos resultados de 120 minutos, é a mesma coisa. Eu trouxe aqui todos os jogos agora nos 120 minutos. Mas, Salim, por que tá todos os jogos aqui? Eu tenho 160 linhas nessa tabela de 120 minutos, mas não é possível, porque nem todos os jogos acabam empatados no tempo regulamentar. Tá certo, galera. Eu errei aqui, ficou faltando uma coisa. Eu cruzei com a tabela de resultados 90 minutos, mas eu não filtrei os vencedores de 90 minutos, onde vencedor 90 minutos é nulo. Eu quero pegar só as tabelas onde esse resultado aqui deu empate, deu nulo, certo? Então, vou criar novamente as duas. E agora aqui, ó, agora ele criou 33 linhas aqui na última tabela, que foi o resultado de 120 minutos. Então, a minha tabela de resultado de 120 minutos, que eu acho que ele não vai atualizar, né? Ele vai mostrar os mesmos. Né? Isso aqui é um bugzinho do QDB, tá, galera? Ó, eu recriei a tabela de 120 minutos, mas aqui no preview ele mostra o resultado anterior, tá? Isso aqui é um bug. Então, para a gente olhar a tabela de 120 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com os 3 pontinhos e consultar no notebook atual. Query in current notebook. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui um select para mim.
e vai mostrar. Então aqui, galera, a gente tem os resultados para cada jogo, cada multiverso, só os que terminaram empatados no tempo regulamentar, foram 33 jogos. Então, África do Sul e Canadá, né, o jogo 1 aqui, no multiverso 8, eles tinham terminado empatados. E aqui agora continuam empatados, né? Mas no multiverso 9, África do Sul desempatou na prorrogação. Então agora temos um vencedor aqui, África do Sul. Mas como vocês podem ver, boa parte dessas prorrogações continuou empatada. Então agora a gente precisa, eu vou tirar aqui essa célulazinha, a gente precisa agora criar uma tabela de resultados dos pênaltis. E aí eu vou copiar de novo essa lógica aqui dos resultados de 120 minutos e adaptar ela para os pênaltis. Então eu vou criar mais uma tabelinha aqui de resultados pênaltis. E como é que vai ser essa tabela de pênaltis, Salim? O começo vai ser igual, né? Então vai ser o jogo, o multiverso, os times aqui. Esse cálculo aqui do Box Miller vai cair, porque agora a gente vai usar os pênaltis, né? Eu vou pegar só jogos onde os resultados de 120 minutos foram empates. Então vou fazer o meu cruzamento aqui com a tabela R120, que são os resultados de 120 minutos, e onde o vencedor 120 minutos for nulo. Então vou pegar de todos os meus 160 jogos, só aqueles 33 lá, onde acabou empatado na semifinal. Na verdade não é nem os 33, né? Os 33 são os que tiveram prorrogação. Desses 33 eu vou pegar só aqueles que continuaram empatados na prorrogação. E aí eu vou calcular aqui o meu random. Eu vou fazer um random simplesmente. Se ele for menor que a probabilidade de pênalti do time 1, então quer dizer que foi gol. Se não, não foi gol. Esse cara aqui, o random, ele retorna um número entre 0 e 1. Então isso aqui tudo é um binário. Ou é falso ou é verdadeiro. Se eu converter esse cara para inteiro, ele transforma esse cara aqui num 0 ou 1. E vou chamar de P1. Se o cara marcou ou não, né? E eu vou fazer a mesma coisa para o time 2. Então, se o random for menor que a probabilidade de pênalti do time 2, então quer dizer que ele marcou, é uma penalidade máxima. Se não, é 0, tá? Mas aqui, galera, ele está calculando só um pênalti. Como é que eu faço para ele calcular 5 pênaltis de uma vez só? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer um inner join novamente, de novo com aquele generate series, de novo, e agora de 1 a 5, penal on 1 igual a 1. O que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou fazendo um cartesiano com essa tabela que eu sei que tem exatamente 5 linhas e uma única coluna chamada penal. Então eu vou trazer aqui o meu penal. Então penal, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Se eu rodar só isso aqui, olha o que ele vai fazer. Eu vou colocar aqui numa célulazinha nova, lateral. Vamos rodar só isso aqui. Olha o que ele vai fazer. Então para o jogo 1, no multiverso 8, ele está trazendo aqui só os penais. Né? Vamos ordenar melhor isso aqui. Order by 1, 2 e 3. Então vai trazer jogo, multiverso e penal. Então no jogo 1 aqui, África do Sul e Canadá, no multiverso 8, como a gente viu, ele tinha terminado empatado na prorrogação. Penalidades 1, 2, 3, 4 e 5. África do Sul marcou, Canadá não. Depois a África do Sul errou, Canadá marcou. África do Sul errou de novo, Canadá marcou de novo. África do Sul errou mais uma vez, Canadá marcou. No último, a África do Sul... num jogo de verdade, ele já teria terminado nessa altura aqui, né? O Canadá marcando o terceiro gol já teria acabado aqui, mas aqui a gente está fazendo os 5, né, os 5 pênaltis e somando no final. Então a África do Sul marcou 2 e o Canadá marcou 3, ou seja, nessa simulação aqui, o Canadá ganhou nos pênaltis. Tá? Jogo 2, também no multiverso 8, Holanda e Marrocos. Holanda marcou 4 pênaltis e Marrocos marcou 3. Holanda ganhou, nessa simulação aqui, foi a Holanda, Netherlands, que ganhou do Marrocos nos pênaltis. Tá? Então é isso que ele está fazendo aqui, tá, galera? E aí o que eu faço? Eu vou somar essa galera aqui embaixo. Então, mesma coisa aqui, gols 1 e gols 2 caem. Eu vou trazer time 1, sigla 1, e vou trazer a soma do P1, a soma desses inteiros aqui, né? Então, quantos gols ele marcou? Penalties 1. E
copiar para todo mundo aqui, time 2, sigla 2, soma de P2, S, pênaltis 2. Vou tirar esse placar aqui que a gente não vai usar, só para pênaltis, né? E onde pênaltis 1 maior que pênaltis 2, quer dizer que foi o time 1 que ganhou. Se o pênaltis 2 for maior que o pênaltis 1, quer dizer que o time 2 ganhou. Se não, foi nulo. E eu vou chamar isso de vencedor pênaltis. Então, nesse case aqui, ele vai trazer quem foi o meu vencedor. Se o pênaltis 1 for maior, quer dizer que foi o time 1. Se o pênaltis 2 for maior, quer dizer que foi o time 2. Se não for nenhum deles, quer dizer que empatou, né? Então, continua nulo. Aqui, galera, a gente vai fazer uma pequena mudança das regras, né? Então, de acordo com as regras da FIFA, se acabar empatado nos 5 pênaltis, a gente vai continuar fazendo aquelas rodadinhas de um pênalti. Então, o primeiro que acertar e o outro errar, ganha, né? Mas aqui a gente não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente não sabe quantas dessas rodadas vão ser feitas. Pode ser só mais uma rodada, um para cada lado, como pode ser 10 rodadas, né? Não costuma acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Então aqui a gente vai simplificar um pouco as coisas. E se acabar empatado nos pênaltis, eu vou fazer um case when vencedor pênaltis is null, then eu vou fazer outro case. Vou até fechar esse case aqui. Vencedor. Vou colocar um outro case. Case when random menor que 0.5. Então, time 1, else time 2. End. Eu tô tirando no cara o coroa, galera. Então, se acabar empatado aqui nos pênaltis, para simplificar as coisas, eu vou fazer aqui vencedor cara ou coroa, certo? É só para não ficar tão gigante, mas dá perfeitamente para fazer, é só a gente simular mais multiversos, mais penais aqui, e aí vai fazer um grande case, né? Porque aí tem que olhar só os primeiros 5, depois só o 6, depois só o 7, depois só o 8, ia ficar meio grande aqui, ia ficar meio atrapalhado, então eu vou simplificar as coisas e fazer só os pênaltis no cara ou coroa, tá? Então vamos rodar tudo isso aqui. E ele deu um errinho aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ah, sim, porque sobrou um espaço aqui. Random. Vamos ver o que faltou aqui. Linha 67. Ah, random. Abre e fecha parênteses. Ah, sim, faltou fazer um group by, né, galera? Eu tô fazendo aqui a soma do P1, quer dizer que eu tenho que fazer um group by por todas as outras colunas. Então, group by. Quais colunas eu tenho que trazer? Tudo que não tiver soma. Então, coluna 1, que é o jogo, coluna 2, que é o multiverso, 3 e 4. Então, já vou botar aqui 1, 2, 3 e 4. A minha coluna 5 tem uma soma, então não vai. 6 e 7 são colunas também de agrupamento. A minha coluna 8, pênalti 2 é somatória, não vai. A rigor eu teria que colocar as outras colunas aqui. Então, colunas 9 e 10. Né? Se eu fizer isso, ele vai funcionar. Vai funcionar? Vai funcionar, deveria. Ah, não, não vai funcionar. Por que ele não precisa colocar as colunas 9 e 10 nesse exemplo aqui? Porque as colunas 9 e 10 nesse exemplo aqui, elas usam as próprias colunas que já foram criadas anteriormente, né? Especialmente aqui as pênaltis 1 e 2, que são somatórias. Então esse cara aqui, ele não é para ir pro group by, né? E por sua vez, a vencedor cara ou coroa depende da vencedor pênaltis, que depende dos pênaltis 1 e 2. Então se eu colocar esses caras aqui no group by, vai dar erro. Porque esses caras, no fim das contas, eles são somatórios, né? Então é só colunas 1, 2, 3 e 4, e mais a coluna 6 e 7, vai para o group by, e ele criou aqui a minha tabela com 10 cobranças de pênaltis. Vamos ver aqui os resultados dos pênaltis, com 10 linhas. E eu tenho aqui todos os jogos que tiveram decisão na cobrança de pênaltis.
Ué, cadê aquele jogo de Holanda e Marrocos, Salim? Cadê aquele jogo de África do Sul e Canadá? Eles não estão aqui por quê? Porque como eu estou rodando tudo na mesma célula, ele refez todas as simulações. Então, cada vez que eu rodar isso aqui, ele vai refazer tudo de novo, tá? Então agora vai ter só os jogos que chegaram na simulação, na disputa de pênaltis nessa simulação aqui. Então tivemos aqui uma Alemanha e Paraguai. A Alemanha marcou 3, Paraguai marcou 2 no multiverso 4. E no multiverso 6, a Alemanha perdeu nos pênaltis para o Paraguai. Olha só. Então a gente tem aqui vencedores diferentes. Tem casos aqui de França e Suécia que empataram nos pênaltis, mas aí um deles, no caso a França, ganhou no cara ou coroa. Tá? Então aqui agora a gente tem todos os vencedores dos nossos jogos. Salim, qual que é o próximo passo agora? Eu vou atualizar essa minha tabela de jogos. Vou apagar aqui esse nosso select. Eu vou atualizar a nossa tabela de jogos. Então eu vou fazer um update na tabela de jogos a partir de um select que eu vou tirar das minhas 3 tabelas de resultados. Então, resultados 90 minutos, que eu vou chamar de tempo regulamentar. Vou fazer aqui um left outer join com a minha tabela de resultados 120 minutos, que vou chamar de prorrogação. E como é que a gente cruza isso? Pelos campos de chave primária, que é composta os campos de jogo e multiverso. E depois eu vou fazer outro join com os resultados de pênaltis. Por que eu estou fazendo um left outer join e não um inner join? Porque eu quero pegar todos os resultados dos 90 minutos, que são todos os 160 jogos. Quem tiver prorrogação, ele traz. Quem não tiver, fica tudo nulo. Quem tiver pênaltis, ele traz. Quem não tiver, fica tudo nulo. Tá? E o que eu vou trazer dessa coluna, Salim? Eu vou pegar aqui qual é o meu jogo, que é a chave, né? Reg multiverso. Estou pegando aqui da minha tabela principal, a tabela do lado esquerdo mesmo, né? A tabela que vai trazer todos os resultados. E eu vou montar aqui, galera, um placar. Eu vou copiar esse placar, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Sei que eu já deixei todo o código preparado antes, né? Qual que é a ideia aqui do placar, galera? Eu vou trazer a sigla do time 1. Depois eu vou trazer aqui, vamos por partes, né? Sigla do time 1 e sigla do time 2. E um X aqui no meio. Aí eu vou trazer os gols de cada time. Estou somando aqui os gols do tempo regulamentar e os gols da prorrogação. Por quê? Porque normalmente eles não separam muito, né? Falam, foi 3-3 no tempo regulamentar, mais um gol na prorrogação. Não, normalmente fala que foi 4-3, né? Então, gols 1 no tempo regulamentar e gols 1 no tempo da prorrogação. E eu estou colocando um if null aqui na prorrogação por causa do left outer join, porque se não tiver prorrogação, esse cara aqui vai ser nulo, e aí 1 mais nulo dá nulo, tá? Então eu coloquei if null nos gols da prorrogação e já coloquei if null também nos gols do tempo regulamentar, muito embora esse cara aqui nunca seja nulo. Não precisaria, mas eu coloquei para ficar uniforme. E fiz a mesma coisa aqui para os gols do time 2, tá? Depois eu coloco aqui os pênaltis, né? Então, quando tiver pênaltis, então aqui eu já estou considerando a hipótese de ser nulo, né? Então, quando tem pênaltis, os pênaltis do time 1, então ele vai mostrar aqui os pênaltis do time 1 entre parênteses, se não, bota um espacinho. Mesma coisa os pênaltis do time 2, se tiver, mostra entre parênteses, se não, espacinho. E por fim eu estou colocando aqui, se o time 1 for vencedor do cara ou coroa, né? Então se o vencedor, cara ou coroa for igual ao time 1, então bota um Vzinho de vitória ali para ele, e mesma coisa o time 2. Se eu rodar isso aqui, galera, olha o que ele vai fazer. Ele vai montar todo o placar para mim. Opa, deixa eu colocar aqui placar, né? Só para botar um nomezinho na coluna, não ficar esse negócio horroroso aqui. Vou rodar. Então olha só, jogo 1, multiverso, África do Sul perdeu do Canadá 2-1. África do Sul ganhou do Canadá 2-0.
África do Sul perdeu do Canadá 4-1. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Vamos pegar os jogos aqui. Caramba, não teve nenhum jogo com... Ah, agora sim. Ah, é porque ele ordenou. Tá certo. Ele pegou os jogos com casos diferentes só aqui no finalzinho. Ó, então tem aqui Alemanha e Paraguai ganhando a Alemanha ganhando nos pênaltis, França ganhando no cara ou coroa depois de empatar com a Suécia. Aqui a gente tem todos os casos particulares. Vou colocar um order by para ficar mais organizadinho. Order by 1, 2. Acho que é só 1 e 2, né? Jogo, multiverso e placar, exatamente. Agora está ordenado por jogo e multiverso. Então todos os jogos aqui, África do Sul e Canadá, ordenados aqui pelo multiverso. Todos os jogos de Holanda e Marrocos, todos os jogos de Alemanha e Paraguai, inclusive aqui as disputas de pênalti. Então todos os placares aqui, França ganhando aqui no cara ou coroa. Então a gente tem agora aqui os nossos resultados para valer do time. Beleza. O que eu faço com isso, Salim? Eu vou colocar isso dentro de uma CTE. Sempre a minha CTE. A CTE, galera, é a melhor amiga do SQL Zero, tá? Se você quer realmente fazer algo de bacana com SQL, se você quer se desenvolver com SQL, estude esse recursozinho aqui. Essa palavrinha with é o recurso mais poderoso da linguagem SQL, na minha humilde opinião. Você conseguir fazer esses encadeamentos aumenta muito a sua possibilidade de trazer dados e fazer análises com SQL, tá? E aí eu vou usar essa minha análise aqui, essa minha CTE aqui de resultados, para atualizar update MM jogos. Vocês lembram que a gente tinha feito um insert nessa tabela e deixou tudo em branco lá, o placar e o vencedor? Agora a gente vai atualizar o placar e o vencedor. Eu vou dar o meu set aqui, e aqui a gente vai fazer um update na tabela jogos a partir da tabela de resultados. Então, from resultados, eu vou chamar essa tabela de resultados R. É um recurso do update, você pode fazer um update numa tabela a partir de outra tabela. É só a gente cruzar as duas, né? Então, mm.jogos.jogo. Aqui no update a gente não consegue colocar ilhas na tabela que vai ser atualizada, tá? Então tem que ser o nome inteiro dela mesmo. r.jogo and mm.jogos.multiverso igual r.multiverso. E o que eu vou alterar nessa tabela? Placar igual r.placar e vencedor igual r.vencedor final. E o que vai acontecer aqui, Salim? Vai dar pau. Porque a tabela R não tem um vencedor final. Olha, eu pulando coisa aqui, galera. Eu tô correndo aqui e tô deixando coisa para trás no vídeo, olha só. Se a gente trouxer aqui na tabela de resultados, a gente tem o vencedor dos 90 minutos, o vencedor dos 120 minutos, o vencedor dos pênaltis, e o vencedor da cara ou coroa. Tá? Eu vou comentar aqui esse update só para a gente poder rodar os selects. Vou botar aqui, from resultados. Se a gente rodar isso, o que vai acontecer? Ele trouxe para mim o jogo multiverso e o placar e os 4 campos aqui de vencedor. Deixa eu diminuir um pouquinho só para a gente poder ver tudo. Então quem acabou no tempo regulamentar, está o vencedor aqui no tempo regulamentar. Quem acabou na prorrogação, está o vencedor aqui na prorrogação. Quem acabou nos pênaltis, está o vencedor aqui nos pênaltis. Quem acabou no cara ou coroa, está aqui no cara ou coroa. Então vocês percebem que esses 4 campos aqui é sempre 3 nulos, em qualquer linha que você for olhar, está sempre a mesma coisa. 3 nulos e 1 não nulo. 3 nulos e 1 não nulo. Isso aqui, galera, se a gente for juntar, né, é um trabalho para o nosso bom e velho Coalesce. E eu vou colocar os 4 campos aqui dentro. S, vencedor final. O que esse cara vai fazer? Vou rodar de novo. O vencedor final ele vai juntar os 4 aqui. Então vou apertar um pouquinho aqui a coluna só para a gente enxergar tudo. Ele vai pegar o primeiro não nulo. Então, se o vencedor 90 minutos for não nulo, ele vai pegar o 90 minutos. Se o vencedor 120 minutos for não nulo, ele vai pegar os 120 minutos. Vencedor pênalti são nulo, pega os pênaltis. Cara ou coroa, pega cara ou coroa. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o cara que tiver não nulo nesses 4 campos aqui
e vai jogar aqui como vencedor final. Então pode ver que ele está pegando aqui, ó. Então quando é nos 90 minutos ele pega daqui, quando é os 120 minutos ele pega daqui, quando é pênalti ele pega daqui e quando é cara ou coroa ele pega daqui. Vencedor final ele reúne esses 4 campos aqui para mim, tá? Então agora eu posso tirar aqui os meus 4 campos de vencedor, deixar só o vencedor final. E aí a minha tabela de resultados vai ter o jogo, o multiverso, o placar final e o vencedor final. Então tá aqui, ó. Quando tiver um vencedor final, o jogo todo complicado, com pênalti, com disputa de cara ou coroa, enfim. Ele sabe aqui qual é o vencedor final e agora eu posso usar essa informação para fazer o update aqui na minha tabela. Eu vou rodar e ele vai atualizar 160 linhas. Se eu voltar na tabela de jogos, agora eu estou com o dado todo completo lá de quem são os meus vencedores aqui de cada jogo e quem é o ID do vencedor, já com o placar, já com o historiquinho, já com tudo aqui para a gente poder fazer aquelas análises táticas, técnicas do futebol, que são a melhor parte do futebol. Certo, galera? O que a gente tem que fazer agora? Bom, agora a gente tem que voltar a montar a chave, né? Para ele saber quem é que vai para a próxima fase. Eu vou começar aqui fazendo aqui uma tabela de resumo jogos. Então, select, F, fase e contagem de jogos. SQTD, jogos a jogar. From mm.chaves, group by 1 e 2. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando quantos jogos tem em cada fase. Isso lá nas segundas chaves, né? Então 16 avos tem 16 jogos, oitavas tem 8, quartas tem 4. E aqui beleza. Vou colocar isso numa CTE. With jogos, fases, S. E eu vou copiar esse cara aqui. Opa, jogos gases não, jogos fases. Pô, galera, vocês também não avisam, hein? Jogos jogados. E aqui eu vou pegar da minha tabela de jogos. Jogos. Eu vou pegar aqui a fase. Vou pegar a contagem de jogos e quantidade de jogos jogados. E vou cruzar essas duas tabelas. Select from jogos, fases, F. Left outer join. Jogos jogados, J on. F.fase igual J.fase. O que eu vou pegar daqui, Salim? Eu vou pegar a coluna de fase. Eu vou pegar a quantidade de jogos a jogar. Quantidade de jogos jogados. E vamos ver o que acontece. Ah, aqui sobrou um group by. Ele trouxe aqui para mim, ó, para cada fase 16 avos, vai ter 16 jogos, tem 160 jogos jogados, porque são 10 multiversos. As outras 4 fases tem nulo, certo? E eu vou colocar aqui um if null 0. QTD jogos jogados. Certo? E vou criar essa tabela chamada create or replace table resumo jogos. Ponto e vírgula. Essa tabela aqui, galera, eu quero usar como para fazer ele saber qual é a próxima fase. Então, se eu estou falando para ele aqui, ó, 16 avos, tem 160 jogos, e as outras todas tem 0, é só eu pegar a primeirinha delas aqui, que é as oitavas, né? Que eu faço isso para ele saber qual é a próxima fase. Então vamos lá. Eu vou montar uma tabela. Lembra que a gente fez aquela tabelinha de fase atual? Vou até deixar comentado aqui para a gente rodar primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar da minha Jogos, jogo, multiverso e vencedor, from mm.jogos. O que ele vai fazer aqui? Trouxe quem é o jogo, quem é o multiverso e quem é o vencedor. Eu vou cruzar isso agora
com a minha tabela de chaves. Então, select. Eu vou copiar esse cara aqui. O que eu estou trazendo aqui, galera? Da minha tabela de chaves, eu estou cruzando com a Vencedores 1, então, e com a Vencedores 2. Eu estou cruzando com aquela minha tabelinha de chaves, que lembra que ela tinha o campo lá de Jogo Origem 1 e Jogo Origem 2? Eu estou cruzando duas vezes aqui com a minha tabela de vencedores. Por quê? Porque o vencedor do jogo 1 é o cara que venceu o jogo 1, e o vencedor do jogo 2 é o cara que venceu o jogo 2. E aqui, lógico, eu tenho que juntar os dois multiversos aqui, né? Porque as tabelas de vencedores, elas estão por multiverso. Então, tem que ter multiverso aqui, senão vai girar um cartesiano indevido. Se eu rodar esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai montar a chave para mim. Ó, então já montou aqui as oitavas. No jogo 17, no multiverso 1 vai os times 32 e 6. No multiverso 2 vai o time 57 e 9. Aqui esse 32 e 57 é África do Sul e Canadá. Então você vê que alguns multiversos foi a África do Sul que subiu, em outros multiversos foi o Canadá que subiu. Mesma coisa aqui, 6 e 9, Holanda e Marrocos. Em alguns multiversos foi a Holanda que subiu, em outros multiversos foi Marrocos que subiu. Então aqui começa a ficar essa diferença entre os multiversos. Aqui os resultados começam a mudar, tá, galera? E aí eu tenho que fazer um último ajuste aqui, que é a fase, né? Eu posso colocar end fase igual oitavas. Posso colocar aqui fixo. Ou então eu vou usar a minha tabela que eu acabei de criar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando da minha tabela resumo jogos, estou filtrando só onde jogos jogados igual a 0, estou ordenando pelo F, né? Então vai pegar lá 8, 4, 2 e 1, porque está decrescente, e vai pegar só a fase de oitavas, né? Com 0 jogos, e estou limitando a primeira linha aqui. Ele vai pegar a primeira linha que tiver jogos jogados igual a 0. Então o que ele vai fazer? Ele já sabe automaticamente que essa fase próxima aqui é oitavas. Quando eu tiver os jogos das oitavas, ele vai rodar de novo e vai trazer as quartas. Então se eu rodar isso aqui, ele trouxe aqui a minha chave toda montadinha aqui dos 80 jogos agora das oitavas de final. Então eu vou jogar isso aqui na minha tabela fase atual. E ele criou aqui 80 jogos para as fases de oitavas. E agora, galera, agora vem a coisa mais bacana de tudo. A gente vai descobrir que o SQL também tem loop. Não, brincadeira, o SQL não tem loop, ele não é feito para isso. Aqui não é a mesma ideia de você programar no Java, no C, no Python, né, que você tem os loops. A ideia do SQL não é isso, é a gente pensar em conjuntos, né? Então ele não tem loops, mas dá para a gente pegar uma parte da lógica, encaixotar ela e rodar várias vezes, porque aqui é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar a mesma lógica dos jogos que a gente jogou agora para as quartas. Então eu tenho aqui a minha tabela de fase atual. Vocês lembram lá no comecinho a gente criou uma tabela de fase atual só com os jogos dos 16 avos, quando a gente criou a tabela de jogos. Então agora o que a gente vai fazer? Ele vai usar essa tabela aqui de fase atual para criar os 80 jogos das oitavas de final e eu vou inserir na tabela de jogos que já tem os jogos dos 16 avos. Então eu vou rodar de novo e ele vai inserir aqui para mim os 80 jogos. Se eu for olhar na tabela de jogos, eu acho que ele não vai mostrar agora, mas eu vou criar aqui uma célulazinha lateral em jogos. Olha o que ele criou para mim aqui. Eu tenho aqui todos os jogos dos 16 avos de final já com os placares. E se eu for lá para baixo, eu tenho a minha tabela de todos os meus jogos aqui das oitavas, todos aqui na tabela, só que as oitavas estão sem o placar e sem o vencedor. Por quê? Porque esse jogo não rolou ainda e a gente vai fazer isso agora, imediatamente. Aqui é só rodar tudo de novo, galera. Então ele vai pegar aqui a partir da MM Jogos, onde o vencedor é nulo, só os jogos de oitavas, vai gerar aqui os 90 minutos, vai gerar os 120 minutos e vai gerar os pênaltis para mim. Então vamos rodar tudo. Ele demorou um pouquinho.
Esse count 7 aqui é o número de linhas da última tabela que ele criou, que é resultado dos pênaltis. Então, dos 80 jogos, 7 deles chegaram na disputa de pênaltis. Então, tem aqui os meus 7 jogos aqui. Vou criar a tabela de resultados aqui para atualizar a minha tabela de jogos. Agora ele vai atualizar a tabela de jogos, lá onde tem todas as linhas dos jogos. Ele atualizou 80 linhas. Se eu der um from jogos agora, antigamente seria select asterisco from jogos, né, galera? Mas isso aqui é um recurso do DuckDB, ele permite só escrever from jogos. Ele entende que é um select asterisco. Evitem usar select asterisco, tá? Com tabelas muito grandes, isso aqui não dá certo. Então, nos jogos, o que a gente tem agora? Todas as tabelas dos 16 avos, com os placares e quem ganhou. E lá embaixo a gente tem todos os jogos das oitavas e com os placares. Ó, a Alemanha aqui, ó, empatou 1-1 com a França. França ganhou nos pênaltis da Alemanha. Deve ter sido um jogaço de bola. Áustria e Portugal empataram 3-3 e a Áustria ganhou nos pênaltis. Olha só. Teve aqui Espanha ganhando de Portugal num outro multiverso, né? 5-4 nos pênaltis. Que jogo. Japão ganhando da Costa do Marfim. Depois aqui Brasil perdendo de Noruega, Brasil ganhando de Noruega, perdendo de Noruega, perdeu de novo, botou 4-0 na Noruega, perdeu da Noruega, ganhou da Noruega. Aqui o Japão ganhou da Noruega. Ó, esse multiverso, qual multiverso aqui a gente está falando? É o multiverso número 9. No multiverso número 9 o Brasil perdeu do Japão nas oitavas. E aí o Japão que foi ganhar da Noruega, olha só. O Japão ganhou do Brasil e da Noruega nesse multiverso 9 aqui. Então esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Equador ganhando da Inglaterra, México perdendo da Inglaterra no cara ou coroa, olha só. Esse tipo de coisa que acontece quando a gente simula vários multiversos, tá, galera? Então se eu der um delete aqui, vou criar agora aqui a minha tabela de resumo jogos, vou criar de novo a minha tabela de fase atual. Vocês perceberam que agora foi só rodar tudo de novo? Ficou muito mais rápido agora, galera. Ele criou aqui os 40 jogos das minhas quartas de final. E agora eu volto lá em cima. Faço o insert desses 40 jogos aqui. Ele inseriu 40 jogos na tabela. Eu vou rodar agora todas essas quartas de final. Ele criou aqui 3 desses jogos chegaram na disputa de pênaltis, né? Vou atualizar aqui os jogos. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um from jogos aqui, para não ficar tão grande. Opa. From jogos, where fase igual quartas. Porque agora eu tenho os jogos das quartas aqui na minha tabela de jogos, já com os resultados. Ó. Então, Marrocos ganhando da França, Holanda ganhando de Alemanha. Aqui começa a ficar diferente, né? Bélgica ganhando da Áustria. Então, cada multiverso teve outros ganhadores, outras pessoas, outros times sendo promovidos para as fases, né? Então, as chaves começam a ficar diferentes. A gente começa a ver maluquices como Bósnia e Espanha nas quartas de final, né? Japão e Equador, perdendo nos pênaltis para Equador. Noruega e Equador, Brasil e Inglaterra. Brasil ganhando 2-1 de Inglaterra. Olha que maluquice isso. Noruega ganhando do México, Noruega perdendo da Inglaterra. Noruega ganhando de RD Congo aqui, né? Não é Costa do Marfim. Toda vez eu leio isso aqui, eu acho que é Costa do Marfim, mas é Congo DR, né? RD Congo, República Democrática do Congo. Noruega ganhando de pênaltis de República Democrática do Congo. Então as chaves vão começando a ficar todas diferentes, né? Deixa eu tirar aqui essa célula extra. Vou criar aqui a minha tabela de resumo jogos. Ele vai criar de novo a tabela de fase atual, agora com 20 jogos, que agora é a semifinal. Tá quase chegando, galera. Vou inserir os jogos aqui da semifinal. Ele inseriu 20 linhas. Eu vou rodar esses 20 jogos. Vou criar aqui meus resultados, atualizar a tabela de jogos. Vou criar a fase final, que agora é a final mesmo, né? Eu vou ter só 10 jogos nessa última tabela de fase atual, que agora é a grande final, né, galera? Vou inserir essa tabela de jogos. A tabela de jogos agora deve ter
310 linhas, né? Porque são 31 jogos vezes 10 multiversos, né? Vou rodar agora essas grandes finais. Então, os 10 jogos foram rodados, dos quais 3 tiveram emocionantes disputas de pênaltis. Vou atualizar minha tabela de jogos. E vou fazer aqui o resumo e criar a fase atual. A fase atual agora vai ter 0 linhas, porque agora não tem mais jogos para serem jogados. Todos os jogos foram definidos. Finalmente, galera, temos aqui os campeões dos nossos 10 multiversos. Vamos ver aqui. From MM Jogos. Where fase igual final. Se eu rodar isso aqui, ele vai trazer bruto quais foram os 10 jogos da final. Olha só que emocionantes jogos. Marrocos 4-3 na Suíça. Holanda, um empate emocionante com o Equador 0-0 nos 120 minutos. Desempataram nos pênaltis. Não desempataram nos pênaltis, a Holanda ganhou no cara ou coroa. Espanha perdeu da Argentina. Espanha perdeu da Argentina no cara ou coroa. Veja só. Só aqui na simulação mesmo, né? Bélgica 2-0 na Colômbia. França 3-0 na Noruega. Espanha 2-1 no Brasil. Olha só, Brasil e Espanha na final. Espanha perdeu da Colômbia nesse outro multiverso aqui. Bélgica e Inglaterra, um jogo de 5-5 empatado. Foi para os pênaltis, empatou 5-5 e a Bélgica ganhou no cara ou coroa. Depois a Bélgica ganhou da Argentina. E por fim, a Holanda ganhou de Gana. Então a gente teve aqui essas 10 maravilhosas finais. Você vê que tem algumas surpresas aqui, né? Tem até uns aprendizados estatísticos aqui, né? Quando a gente simula um mata-mata, surpresas podem acontecer. Lógico que a gente volta nas questões lá do nosso modelo lá de simulação de gols, tem toda aquela questão da variável estatística aleatória, pode ser um pouco mais robusto, né? Então aqui a gente vai gerar algumas surpresas que talvez não iriam acontecer que talvez não fossem acontecer na vida real. Mas a gente percebe alguns padrões, né? Então, Espanha e Argentina, né? Que são os dois times mais fortes atualmente. Eles estão aparecendo em mais finais de campeonato. A Argentina chegou em 2 finais de campeonato, a Espanha chegou em 3, né? A Bélgica chegou em 3 finais também. Algumas ela ganhou, outras não. Aliás, não, ela ganhou as 3, né? Ganhou as 3 finais. Sendo que, beleza, é um time forte, mas na vida real eles nunca venceram uma Copa do Mundo. Aqui eles venceram 3, né? Então, são de certa forma distorções, né? Marrocos e Suíça chegando numa final é uma coisa pouco provável na vida real. Mas assim são as simulações, né? Se a gente simulasse 1000 multiversos, 5000 multiversos, a gente ia perceber que os grandes números iam começar a ter mais peso. E aí a gente ia começar a ver muito mais Espanha, muito mais Argentina, muito mais França, Inglaterra chegando na final e eventualmente ganhando uma final. Certo, galera? A gente vai fazer um último selectzinho aqui, que esse eu vou deixar até copiado aqui. Eu vou pegar aqui, para cada multiverso, o placar final, quem foi o campeão, e eu estou cruzando com o país, para trazer o nome do país, certo? Ele vai cruzar aqui. Então, no multiverso 6, o campeão foi a Espanha. Colocar em ordem, né? Order by 1. No multiverso 1, o campeão foi Marrocos, como a gente viu. No multiverso 2, campeão Holanda, Argentina, Bélgica, França, Espanha, Colômbia, Bélgica e Holanda. A gente pode colocar isso aqui numa CTE, with campeões as. Tudo isso aqui. E fazer select campeão count as QTD from campeões group by 1. E agora a gente vê, order by 2 desk. E agora a gente pode fazer um ranking de países que mais venceram multiversos. Nesse nosso exemplo aqui, a Bélgica venceu 3, a Holanda venceu 2, Marrocos, Argentina, França, Espanha e Colômbia, cada um venceu 1. Então é isso, galera. A gente simulou aqui vários multiversos. A gente simulou 10 multiversos, cada um deles teve um mata-mata inteiro. E a gente pôde ver que os resultados mudaram bastante de um multiverso para o outro. Então,
Esse foi o Dados de Boinha. No próximo vídeo a gente vai fazer uma versão melhorada desse código. Em vez de ficar rodando tudo na mão aqui, a gente vai ver como fazer isso via código, que pode até encaixar dentro de um Python depois, e automatizar isso de verdade. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, mandem mensagens, deem like, cliquem no joinha e no sininho para as notificações. Eu não entendo nada disso de YouTube. E esse foi o Dados de Boinha. Pessoal, se vocês estão achando que esse é um canal sobre futebol, eu vou avisar que nos próximos vídeos a gente vai fazer vários outros temas muito mais divertidos. E esse foi o Dados de Boinha, onde a gente simula toda a sociedade e não apenas futebol, usando apenas dados, SQL e uma boina. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!